A carta de demissão estava sobre a mesa de mogno, a tinta escorrendo pelo papel grosso e caro. Era um documento simples, de apenas 2 frases, mas carregava o peso de uma sentença de morte. Por 5 anos, Tessa limpou o sangue das mãos de Romain Castel, manteve seus livros contábeis impecáveis e ignorou o calor insistente naquele olhar escuro. Mas um anel de noivado no dedo de outra mulher era uma linha que ela não estava disposta a cruzar. Tessa pegou o casaco. A fechadura pesada estalou atrás dela. Você não vai a lugar nenhum. O grave da música vinda do salão de festas, 3 andares abaixo, vibrava na sola dos sapatos discretos de Tessa. Era um ritmo constante, o batimento cardíaco da noite mais triunfante da família Castel. Lá embaixo, o champanhe corria em taças de cristal, e políticos trocavam sorrisos com homens que enterravam corpos em concreto. Ali em cima, o ar estava morto. Tessa estava parada no centro do escritório de Romain. O ambiente tinha cheiro de papel velho, uísque escocês e o leve odor metálico do óleo de arma que ele usava na sua bereta. Tessa gostava daquela sala. Por 5 anos, aquele havia sido seu santuário e sua sala de guerra. Ela conhecia cada tábua do assoalho que rangia. Sabia a combinação do cofre escondido atrás daquele quadro abstrato e sombrio que Romain odiava, mas mantinha porque tinha sido comprado pelo pai dele, já falecido. Sabia exatamente quantos celulares descartáveis, sem registro, ficavam guardados na gaveta inferior esquerda da mesa. Tessa sabia tudo sobre Romain. Tudo, menos como seria a sensação de vê-lo colocar um diamante de 5 quilates no dedo de Chloe Bishop. Tessa olhou para as próprias mãos. Estavam limpas, com unhas feitas num tom neutro, discreto, que não chamava atenção. Não tremiam. Ela havia treinado o próprio corpo para não tremer 3 anos antes, logo depois de ter que costurar um corte profundo nas costelas de Romain, dentro de um carro em disparada. Pânico era um luxo que ela não podia se dar. Emoção era um risco. Tessa caminhou até a mesa. A carta de demissão já estava impressa. Ela havia redigido 3 dias antes, no instante em que os boatos sobre uma aliança com a família Bishop se transformaram em fato. A fusão exigia um casamento. Romain, o novo chefe pragmático da organização, nunca hesitou. Ele trocou votos por rotas de contrabando. Era negócio, e Tessa era apenas uma funcionária. Ela colocou a única folha bem no centro do mataborrão de couro. 2 frases: a partir de agora, estou pedindo demissão do meu cargo. Um HD com os protocolos de transição criptografados está no cofre. Sem desculpas. Sem aviso prévio de 2 semanas. Ninguém dava aviso prévio para a máfia. Ou você morria, ou desaparecia. Tessa tinha passado as últimas 48 horas apagando sistematicamente seu rastro digital, liquidando contas não registradas e garantindo uma nova identidade através de um contato em Montreal que lhe devia um favor. Tinha uma mala pronta no porta-malas do carro. Só precisava sair por aquela porta. Ela pegou o pesado copo de cristal na mesinha lateral e serviu 2 doses do uísque Macallan que Romain guardava só para si. Bebeu puro. O líquido queimou a garganta e se acomodou como um nó quente no estômago. 5 anos. Tessa tinha começado como uma simples contadora, lavando dinheiro de pequenos negócios na Zona Sul. Romain atirou do porão quando percebeu que ela identificava um esquema de desvio mais rápido que qualquer perito contábil. Ela se tornou a sombra dele. Quando um carregamento sumia, era Tessa quem encontrava. Quando um tenente ficava ganancioso demais, era Tessa quem trazia as provas que levavam à sua aposentadoria silenciosa e definitiva. Ela administrava a vida de Romain com uma eficiência implacável, quase uma devoção, e havia se apaixonado por ele. Era um segredo silencioso e patético, uma podridão se instalando sob as tábuas do seu profissionalismo. Tessa pousou o copo vazio com um clique suave. Alisou a frente do vestido preto bem cortado. Era hora. Pegou a trench coat, enfiou os braços nas mangas e apertou o cinto contra o frio da sala. Segurou a bolsa de couro. A maçaneta de latão estava fria na palma da mão. Ela girou a maçaneta. A porta empurrou de volta. Tessa recuou por instinto quando a pesada porta de carvalho se abriu para dentro. Romain estava na entrada. Ele preenchia todo o vão da porta, ombros largos, impecável num smoking cinza chumbo que custava mais que o carro dela. A gravata borboleta pendia desamarrada em volta do pescoço. Os 2 primeiros botões da camisa branca estavam abertos, revelando um pedaço da tatuagem escura que subia até a clavícula. Ele não parecia um noivo celebrando seu noivado. Parecia um lobo que tinha acabado de sentir cheiro de sangue na neve. Os olhos escuros de Romain fixaram-se no casaco dela, depois na bolsa. Por fim,
O olhar dele passou pelo ombro dela e pousou exatamente na folha branca de papel em cima da mesa. O silêncio se esticou, ficando tenso até vibrar. Romain entrou completamente na sala. Esticou o braço para trás, envolvendo a borda da porta com a mão grande. Fechou a porta. A fechadura pesada de metal estalou no lugar, com um som de martelo de juiz batendo. Indo para algum lugar, Tessa? A voz dele era rouca e grave, baixa e perigosamente controlada. Meu turno acabou, disse ela. A voz não tremeu. Ela se orgulhou disso. Deixei alguns documentos na sua mesa. Romain não olhou para a mesa de novo. Manteve os olhos fixos nela. Devagar, caminhou em direção a Tessa. Não teve pressa. Movia-se com a graça deliberada e apavorante de um predador que sabe que todas as saídas já estão trancadas. Lá embaixo, disse Romain, parando a 1 metro de distância, o prefeito está fazendo um brinde ao meu futuro. Minha noiva está entretendo as esposas de homens que adorariam colocar uma bala na minha cabeça se vissem uma brecha. Eu subi para ter 1 minuto de sossego. Ele inclinou a cabeça, estudando o rosto dela. E te encontro de casaco. Está chovendo, disse Tessa, simplesmente. Você odeia chuva. Normalmente ficava esperando no sofá de couro. Às vezes até dormia lá. Ele deu mais meio passo à frente. O perfume dele, sândalo e bergamota, cortou o ar parado da sala. Então vou perguntar de novo, para onde você vai? Para longe, Romain. Ela usou o primeiro nome dele. Raramente fazia isso. Era sempre Sr. Castel na frente dos outros. Chefe quando estavam sozinhos trabalhando. Romain era reservado para os momentos em que o sangramento parava e a adrenalina baixava. A mandíbula dele se contraiu. Um músculo tremeu perto da orelha. Ele contornou Tessa, o braço roçando no dela, e foi até a mesa. Pegou o papel. Não o leu de imediato. Só ficou segurando, olhando para a tinta preta e nítida. Depois, devagar, amassou o papel na mão. O som do papel amassando ecoou de forma angustiante no escritório silencioso. Romain jogou a bolinha amassada na lixeira de latão. Bateu no fundo com um baque oco. Recusado, disse ele. A coluna de Tessa ficou rígida. Não é um pedido. É um comunicado. Você não me comunica sua saída. Ele se virou, apoiando o quadril na borda da mesa, cruzando os braços sobre o peito. Você trabalha para mim, Tessa. Você não sai até eu dizer que pode sair, e eu não disse. As regras da família Castel dizem que qualquer pessoa sem juramento de sangue pode encerrar o vínculo de trabalho, desde que deixe seus bens e conhecimentos intactos. Eu criptografei os arquivos. Entreguei minhas chaves de acesso. Vou sair só com a roupa do corpo. Ela manteve o tom clínico, recitando os próprios protocolos que ajudara a escrever. Foda-se os protocolos. A voz de Romain estalou como um chicote. A fachada calma escorregou, revelando o homem violento e volátil por baixo. Você acha que isso é sobre um manual? Acha que eu ligo a mínima para essas chaves de criptografia? Então é sobre o quê? Tessa revidou, sua própria fúria finalmente rachando o gelo. Você tem o que precisa. Tem as rotas marítimas dos Bishop. Tem a cobertura política. Tem a esposa linda que vai sorrir para as câmeras e te dar herdeiros. Para que você precisa de uma sombra. Romain a encarou. A raiva nos olhos dele mudou, ficando mais profunda, mais pesada. Ele se afastou da mesa, encurtando a distância entre os dois em 2 passadas longas. Tessa manteve a posição, forçando-se a não recuar enquanto a sombra dele caía sobre ela. Você acha que é só uma sombra? Ele murmurou, a voz baixando para um registro perigoso. Eu sei exatamente o que sou, disse Tessa, erguendo o queixo. Sou a mulher que limpa a bagunça. A que agenda os subornos, que tira o sangue da estofaria, que mente para os agentes federais. Sou uma operadora, mas a minha operação aqui acabou. Não acabou. Romain, ela está usando o seu anel. As palavras escaparam antes que ela pudesse se conter. Tinham gosto de Billy. Ela se odiou por ter dito aquilo, por deixar que ele visse a rachadura na sua armadura. Romain ficou completamente parado. Por um segundo longo, o único som era o baque abafado e distante do grave vindo do salão. Devagar, Romain esticou a mão. A palma grande e calejada envolveu o queixo dela. O polegar roçou o rosto de Tessa, limpando uma lágrima fantasma que ela se recusava a derramar. O toque dele queimava contra a pele fria dela. A isso? Ele perguntou, suavemente. Você está fugindo por causa da Chloe. Estou pedindo demissão, corrigiu Tessa, a voz tremendo levemente. Ela tentou afastar o rosto, mas a mão dele apertou.
Não o suficiente para machucar, mas o bastante para prendê-la. Olhe para mim. Ela não queria. Queria fechar os olhos e fingir que já estava num trem seguindo para o norte. Mas forçou os olhos a encontrarem os dele. O casamento é um contrato, disse Romã, o polegar traçando a linha do queixo dela. Um pedaço de papel. Igual ao que você tentou deixar na minha mesa. Isso não muda nada entre nós. Tessa soltou uma risada amarga, cortante. Muda tudo. Eu não vou ser sua amante, Romã. Não vou ficar num canto da sua casa grande, cuidando dos seus casos ilícitos enquanto sua esposa escolhe cortinas. Tenho orgulho demais para isso, e, sinceramente, tenho juízo demais. Amante. Romã experimentou a palavra como se fosse veneno. Não se ofenda assim. E não me ofenda também. Você comanda essa organização tanto quanto eu. Você segura as pontas. Sem você, tudo isso desmorona em uma semana. Então arrume um torniquete. Ela agarrou o pulso dele, afastando a mão do próprio rosto. A pele ardia onde ele a havia tocado. Por que eu terminei? Ela contornou Romã, indo direto para a porta trancada. Esticou a mão para a fechadura. Antes que os dedos dela tocassem o latão, uma mão bateu com força na madeira, bem ao lado da cabeça dela. O impacto sacudiu as dobradiças. Romã estava colado nas costas dela, prendendo-a entre o próprio corpo e a madeira grossa. O peito dele arfava contra as omoplatas dela. Você não entende, sussurrou ele, a boca a centímetros do ouvido dela, o hálito mexendo os fios de cabelo na nuca dela. Não existe indenização para você, Tessa. Não existe saída discreta. Você conhece meus segredos. Conhece meus medos. Sabe exatamente o quão quebrado eu sou. Nunca vou contar para ninguém, sussurrou Tessa, olhando sem foco para as fibras da madeira à sua frente. Eu sei que não contaria, concordou Romã. A mão livre dele se firmou no quadril dela, um peso pesado, de posse. E é exatamente por isso que vou incendiar essa cidade inteira antes de te deixar sair dela. Você é minha. Sempre foi minha. Não sou. Uma lágrima finalmente escapou, quente e furiosa, escorrendo pelo rosto de Tessa. Você a escolheu. Eu escolhi poder para poder te proteger, rosnou Romã, girando-a com tanta violência que as costas dela bateram na porta. Ele segurou os ombros dela, prendendo-a no lugar. Os olhos dele estavam selvagens, despidos daquele cálculo frio que o definia. Os Bishop estavam se movendo. Tinham apoio federal. Se eu não aceitasse a fusão, iríamos para uma guerra. Uma guerra que perderíamos. Uma guerra em que você seria um alvo prioritário. Fiz uma jogada para garantir o conselho. E fez de mim uma espectadora, retrucou Tessa, o peito arfando. Você não me consultou. Não me avisou. Descobri sobre o noivado quando a nota fiscal do anel passou pela minha mesa. Eu paguei aquilo com o fundo de caixa 2, Romã. Você sabe o que isso me fez sentir? Romã estremeceu. A dor crua na voz dela o atingiu com mais força que um golpe físico. Ele tirou as mãos dos ombros dela, dando meio passo para trás, passando a mão pelo cabelo escuro com agressividade. Eu não conseguia te contar, murmurou ele, desviando o olhar. Porque se eu olhasse nos seus olhos e dissesse que precisava me casar com outra mulher para nos manter vivos, eu sabia que não conseguiria seguir em frente. Eu teria enfiado uma bala na cabeça do Bishop e condenado todos nós. Tessa o encarou. A confissão pairou no ar, pesada e sufocante. Ele não estava mentindo. Romã era um monstro de muitas formas, mas nunca mentia para ela. Ele tinha trocado a própria liberdade pela sobrevivência de ambos, mas não era o suficiente. Não podia ser o suficiente. Destranque a porta, Romã, disse ela, suavemente. A luta estava se esvaindo dela, deixando só o cansaço. Me deixe ir. Ele olhou de volta para ela. A vulnerabilidade tinha sumido, substituída pela máscara endurecida e impenetrável do subchefe. Ele ajeitou as abotoaduras, voltando a vestir a armadura do cargo. Não. Você não vai sair, Tessa. Se você atravessar essa porta, vou mandar meus homens interceptarem seu carro antes que chegue na rodovia. Vou te arrastar de volta aqui algemada, se for preciso. Você é a única coisa real na minha vida. Eu não vou te deixar ir. Ele passou por ela, destrancando a fechadura com um clique seco e ressoante. Abriu a porta e olhou para trás, por cima do ombro. Arrume a maquiagem, ordenou, o tom voltando à autoridade absoluta. Apague os arquivos do contato de Montreal e desça. Temos uma festa para comandar. Ele saiu, deixando a porta escancarada. Tessa ficou parada, congelada contra a madeira,
ouvindo os passos pesados dele sumirem pelo corredor forrado. Ela era mestre em logística, um gênio em encontrar rota de fuga em qualquer cenário. Mas, olhando para a porta aberta, percebeu a verdade apavorante: não havia saída. O salão era uma jaula dourada de lustres e hipocrisia. 400 das pessoas mais perigosas e influentes da cidade circulavam pelo piso de mármore, fingindo civilidade. Garçons de casaco branco deslizavam pela multidão, equilibrando bandejas de caviar e champanhe Dom Pérignon envelhecido. O quarteto de cordas no canto tocava Vivaldi, quase inaudível sob o burburinho baixo de risadas educadas e ameaças mal disfarçadas de conversa afiada. Tessa ficou no seu lugar de sempre, na sombra de uma coluna de mármore perto da saída leste. Dali, tinha visão livre da entrada principal, dos camarotes VIP e das portas do terraço. Era um fantasma na festa. O vestido preto a deixava se misturar ao fundo, um contraste gritante com as sedas vivas e os diamantes usados pelas esposas de mafiosos e socialites. Segurava um tablet na mão esquerda, um fone discreto escondido sob o cabelo, na orelha direita. Temos um probleminha no manobrista, senhorita Reis, a voz de Marco, chefe de segurança, estalou no ouvido dela. O vereador Rossi bebeu gin demais. Está discutindo com os funcionários sobre um risco no Bentley dele. Manda o Jimmy, murmurou Tessa no microfone da lapela, os olhos varrendo a multidão sem quebrar o ritmo. Diz para ele oferecer ao vereador uma lavagem completa grátis na loja da Quinta Avenida e enfiar $1000 no bolso do paletó dele. Se ele reclamar, lembra ele educadamente que a esposa acha que ele está num retiro da comissão de planejamento. Entendido. Crise evitada. Era instinto. Mesmo despedaçada por dentro, Tessa fazia seu trabalho com perfeição. Não conseguia evitar. Olhou para o centro do salão. Romain estava dando as caras, magnífico. O homem desalinhado e desesperado que a havia prensado contra a porta 30 minutos antes tinha sumido por completo. No lugar dele estava o chefão. Sorria com a boca, mas não com os olhos, apertando as mãos de homens que tinham planejado sua morte um mês antes. Ele dominava o peso do ambiente, e agarrada ao seu braço esquerdo estava Chloe Bishop. Chloe era inegavelmente linda. Tinha aquela elegância descontraída de dinheiro antigo que Tessa, que havia subido do nada com as próprias unhas, jamais conseguiria imitar. Chloe usava um vestido de seda cor de marfim, feito sob medida, que caía perfeitamente sobre o corpo esguio. O cabelo loiro caía em ondas suaves e calculadas. Ela ria de algo que um dos capangas tinha dito, jogando a cabeça para trás, a mão apoiada no peito de Romain. No dedo dela, o diamante de 5 quilates capturava a luz do lustre, brilhando intensamente. Tessa sentiu uma dor física no peito, aguda e localizada. Baixou os olhos para o tablet, passando as telas de segurança sem prestar atenção de verdade, tentando se ancorar naqueles dados. Não olhe. Não olhe. Mas ela olhou. Romain estava assentindo a uma piada contada por Richard Bishop, pai de Chloe. O homem mais velho batia nas costas de Romain, a própria imagem de calor familiar. Mas enquanto Romain sorria, os olhos escuros dele deslizaram pela cabeça loira de Chloe, cortando através da multidão, passando por políticos e assassinos, e travaram diretamente em Tessa. A distância entre eles era de 15 metros, mas o olhar que ele lançou a atingiu como um golpe físico. Era possessivo, inflexível, um lembrete silencioso da guerra que os dois tinham acabado de travar lá em cima. Você é minha. Tessa sustentou o olhar dele por 3 segundos angustiantes antes de cortar a conexão. Não conseguia respirar naquela sala. Senhorita Reis? Tessa se virou. Parado ligeiramente à esquerda dela, um homem que ela não reconheceu de imediato. Era alto, vestido num terno azul marinho impecável, segurando 2 taças de champanhe. Tinha aquele tipo de rosto bonito e simétrico que geralmente pertence a atores ou agentes federais. Sim? Perguntou Tessa, a guarda subindo na hora. A mente dela catalogou o homem. Não era da família, não era político conhecido, relógio caro, postura confiante. Elias Mercer, disse o homem, oferecendo um sorriso charmoso. Estou com o grupo dos Bishop. Me disseram que você é quem realmente comanda tudo por aqui. A expressão de Tessa suavizou para uma neutralidade educada. Sou assistente executiva do Sr. Castell. Cuido da logística. Como posso ajudar, Sr. Mercer? Podia começar aceitando essa bebida, disse Elias, oferecendo uma das taças. Parece que está carregando o peso do mundo aqui nesse canto. Estou trabalhando. Sem álcool, obrigada. Que pena. Elias tomou um gole da própria taça, dando um passo para mais perto. Baixou a voz,
deixando cair a fachada de convidado de festa. Você é excepcionalmente boa no que faz, Tessa. Já li os arquivos. A forma como você reestruturou as cadeias de suprimento dos Castell depois que os federais invadiram as docas ano passado. Brilhante. O sangue de Tessa gelou. Aquela reestruturação era altamente confidencial, enterrada sob camadas de empresas de fachada. Ninguém, além de Romain, dela mesma e 3 homens já mortos, conhecia os detalhes daquela manobra. Ela encarou os olhos de Elias Mercer. Eram de um azul gelo pálido, sem calor nenhum. Não sei do que você está falando, disse ela, com calma. Administramos negócios legítimos de importação e exportação. Elias riu baixinho. Claro que sim. Assim como esse casamento é uma grande história de amor. Ele olhou para Romain e Chloe. É uma bela peça de teatro, mas teatros pegam fogo, Tessa. Principalmente quando o protagonista está distraído com a assistente executiva. Tessa não moveu um músculo. Não deixou os olhos vagarem para Romain. Se você tem um ponto, vá direto a ele. Tenho uma festa para administrar. Meu ponto é, murmurou Elias, se aproximando tanto que ela conseguia sentir o cheiro de menta no hálito dele, que os Bishop não estão se unindo aos Castell para dividir poder. Estão se unindo para consumir o poder por dentro. Romain acha que garantiu uma trégua. Na verdade, ele acabou de deixar o cavalo de Troia entrar pelos portões. E quando o massacre começar, uma mulher inteligente como você não deveria estar do lado errado do tabuleiro. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um cartão de visita preto fosco. Deslizou o cartão no bolso frontal da capa do tablet dela. Quando estiver pronta para realmente sair, disse Elias, suavemente, ligue para esse número. Poderíamos usar uma mulher com seu talento logístico. Ele deu um aceno educado e desapareceu na multidão antes que Tessa pudesse formular uma resposta. Ela ficou olhando para o espaço vazio onde ele tinha estado, o coração martelando contra as costelas. A família Bishop não era uma aliada. Estava planejando um golpe. E sabiam sobre ela. Sabiam que ela era a peça-chave. Tessa. A voz no fone dela não era a de Marco. Era Romain. Ele tinha assumido o canal de comunicação. Ela olhou para cima. Do outro lado do salão, Romain tinha se soltado do círculo de homens. Chloe fazia beicinho, segurando o braço dele, mas Romain afastou a mão dela com um gesto firme, quase brusco. Os olhos dele estavam presos em Tessa, escuros e furiosos. Ele tinha visto a conversa com Elias. Não tinha ouvido as palavras, mas um predador reconhece outro predador farejando seu território. Meu escritório, ordenou Romain pelo fone, a voz tensa com violência mal contida. 5 minutos. Tessa apertou o botão do microfone na lapela. Olhou para o homem que a tinha aprisionado, o homem que ela amava, o homem que estava caminhando cegamente para um massacre. Tocou a borda do cartão de visita preto escondido na capa do tablet. Entendido, sussurrou ela. A jaula estava trancada, mas a casa estava pegando fogo. E Tessa teria que decidir entre salvar o homem que a havia acorrentado, ou deixá-lo queimar. A pesada porta de carvalho do escritório de Romain fechou atrás de Tessa com um clique. O silêncio da sala bateu nela como um peso físico, cortando o som de Vivaldi e o burburinho baixo do salão lá embaixo. Romain estava esperando perto da janela. Ele tinha tirado o paletó do smoking, ele estava jogado sobre as costas de uma poltrona de couro, um monte descuidado de lã cara. Romain ficou ali com a camisa branca impecável, as mangas dobradas até o cotovelo, expondo as faixas grossas de tinta escura enroladas nos antebraços. Segurava um copo de uísque, mas não estava bebendo. Estava olhando as luzes da cidade. Não se virou quando ela entrou. Quem era ele? A voz dele era assustadoramente calma. Era o tom que usava logo antes de mandar queimar um galpão até os alicerces. Tessa caminhou até o centro da sala. Não se aproximou dele. Parou exatamente onde tinha ficado uma hora antes, quando tentou entregar a vida dela numa única folha de papel. Elias Mercer, disse ela, sem rodeios. Veio com o grupo dos Bishop. Sabia exatamente quem eu era e o que faço para você. Romain finalmente se virou. O líquido âmbar no copo balançou contra a borda de cristal. A mandíbula dele estava tão apertada que o osso parecia prestes a estalar. E o que ele queria? Queria me recrutar. Romain se moveu. Cruzou o tapete persa em 3 passadas enormes, encurtando a distância entre eles. O copo na mão parecia perigosamente frágil sob a pressão do aperto. Ele parou a centímetros dela. Ele te tocou, disse Romain. Não era uma pergunta. Era uma acusação. Eu vi ele se inclinar. Eu vi você deixar.
Eu estava avaliando uma ameaça. Tessa manteve a posição. Recusou-se a erguer o queixo, mantendo os olhos fixos no peito dele. Você está com raiva da coisa errada, Roman. Vou te dizer do que estou com raiva. Ele bateu o copo na mesa de mogno. O uísque transbordou pela borda, formando uma poça na madeira polida. Estou com raiva porque minha sombra está tendo conversas particulares com um tenente dos Bishop enquanto minhas costas estão viradas. Estou com raiva porque, 30 minutos depois de você tentar sair de mim, um agente rival está sussurrando no seu ouvido. Tessa enfiou a mão na capa do tablet. Tirou o cartão de visita preto fosco e o largou na mesa, ao lado do líquido derramado. Ele não me ofereceu só um emprego, disse ela, a voz perdendo a aresta defensiva, ficando totalmente clínica. Ele me ofereceu um bote salva-vidas. Eles vão te matar, Roman. A fusão é uma fachada. Roman encarou o cartão preto. A fúria crua e possessiva na postura dele se rachou, substituída instantaneamente pelo cálculo gélido de um chefe de organização. Este era o homem que tinha sobrevivido às purgas sangrentas da era do pai dele. Ele não tocou no cartão. O que exatamente ele disse? Ele chamou o casamento de cavalo de Troia. Tessa deixou as palavras pairarem no ar. Disse que os Bishop não estão aqui para dividir poder. Estão aqui para consumir o poder por dentro. E queriam me ter do lado deles antes que o massacre começasse. Roman deu um passo para trás. Passou a mão pelo cabelo, as mechas desalinhadas caindo pela testa. Olhou para a porta trancada, depois para o cofre na parede, a mente correndo visivelmente por 1000 ângulos diferentes, calculando traições e vulnerabilidades. Se Mercer sabe que você é a peça-chave, murmurou Roman, os olhos se estreitando, então Richard Bishop sabe. O que significa que eles não estão só planejando um atentado. Estão mapeando a estrutura inteira. Querem as rotas de suprimento. Querem os juízes na nossa folha de pagamento. Querem o trono, e o querem intacto. Tessa observou. A tensão romântica que tinha sufocado a sala mais cedo evaporou, substituída pelo cheiro elétrico e cortante de uma guerra iminente. Era ali que os dois viviam de verdade. Era o único lugar onde faziam sentido, ombro a ombro nas trincheiras. Por que você não aceitou? A pergunta de Roman a pegou de surpresa. Ele olhou para ela, os olhos escuros arrancando a armadura profissional dela. A oferta, ele esclareceu. Você queria sair. Odeia esse casamento. Mercer te deu um passe de ouro para ver eu cair e sair limpa, com um novo patrão. Por que você me contou? Tessa olhou para o uísque derramado na mesa. Pensou nas horas que tinha passado se desdobrando sobre os livros contábeis, nas noites em que ficará acordada monitorando rádios da polícia para garantir que os carregamentos dele chegassem. Pensou em como a mão dele parecia na cintura dela. Por que eu construí essa organização com você? Disse ela, suavemente, mas a voz carregava um ferro absoluto. Eu limpei a podridão dos livros do seu pai. Eu estruturei as empresas de fachada. Eu tenho as chaves. Eles não vão levar o meu trabalho, Roman. E não vão levar você. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O ar mudou. Roman deu um passo à frente de novo. Dessa vez, não havia raiva. Ele esticou a mão, envolvendo a nuca dela. Os dedos se enroscaram no cabelo na base do pescoço dela. Puxou-a para frente, encostando a testa na dela. Então vamos queimá-los, sussurrou ele. Vamos queimar todos eles até o chão. Precisamos de provas, respirou Tessa, fechando os olhos, deixando-se apoiar naquele calor sólido por só um segundo. Se você atacar o Bishop agora sem motivo, a comissão vai se voltar contra você. Você vai violar a trégua. Então encontre, ordenou Roman, o hálito quente contra os lábios dela. Ele não a soltou. Rasgue a operação deles, siga o dinheiro, encontre a falha. Faça o que você faz de melhor, Tessa. Ela abriu os olhos. Estavam a centímetros um do outro. E a Chloe? Os olhos de Roman escureceram. Se ela fizer parte disso, morre junto com o pai. Tessa se afastou. O nó no peito afrouxou só um pouco. Não era um cancelamento do casamento, mas era um adiamento. Era uma suspensão da sentença. Ela girou nos calcanhares, pegando o tablet. Vou precisar de acesso total às contas do casamento, disse ela, caminhando para a porta. Todo fornecedor que eles pediram, cada nota fiscal que apresentaram. Você tem? Disse Roman. Tessa destrancou a fechadura. Não olhou para trás. A guerra tinha começado, e ela finalmente tinha um alvo. O complexo de segurança dos Castel era um galpão discreto reforçado em concreto, no distrito industrial. Por fora, parecia uma distribuidora têxtil falida.
Por dentro, era uma fazenda de servidores fortificada, zumbindo com dados ilegais. Tessa estava sentada, iluminada pelo brilho de 3 monitores de alta definição. Eram 3 da manhã de uma terça-feira. Ela tinha dormido 4 horas nos últimos 3 dias. Uma xícara de café preto, já frio, estava esquecida à direita dela. A festa de noivado já era só uma lembrança. A ressaca da aliança estava se instalando. Tessa fitava as linhas cascateantes de dados financeiros na tela central. Roman tinha lhe dado carta branca. Ela não tinha ido atrás dos bens conhecidos da família Bishop, os pátios de container, os cassinos. Aquilo era óbvio demais. Richard Bishop era esperto demais para deixar um rastro em papel onde todo mundo estava olhando. Tessa olhou onde as pessoas não deveriam olhar. Ela auditou o casamento. Os Bishop tinham insistido em cuidar do buffet, dos arranjos florais e da segurança do local para a cerimônia. Um gesto de boa vontade, chamaram. Uma fusão de recursos das famílias. Tessa abriu a nota fiscal da Crescent Event Security, a empresa que Chloe tinha recomendado pessoalmente para a segurança do perímetro. Os dedos dela voavam pelo teclado mecânico. As teclas estalavam com nitidez no silêncio da sala de servidores. Ela rodou os números de roteamento da nota fiscal por um algoritmo proprietário dos Castell, que ela mesma tinha construído 3 anos antes. O algoritmo driblava a criptografia bancária padrão, cavando os metadados das transferências. A tela piscou. O número de roteamento saltou de uma conta do Chase em Manhattan para uma holding nas Ilhas Cayman. Sonegação de imposto padrão. Ela forçou o rastreamento mais fundo. A conta nas Ilhas Cayman segurou os fundos por exatas 12 horas antes de dispersá-los em 3 LLCs diferentes, registradas em Delaware. Tessa puxou os atos constitutivos das 3 LLCs e aproximou-se do monitor. A luz azul se refletia nos olhos cansados dela. O agente registrado das 3 empresas de fachada era um homem chamado Arthur Bennett. Tessa pegou o telefone criptografado. Discou um único número de marcação rápida. Tocou 2 vezes. Fala, respondeu a voz rouca de Marco. Arthur Bennett. Passa ele pelas bases de dados federais, não pelas delegacias locais. Bate contra as listas de associados conhecidos da DEA e do FBI. Silêncio na linha por 40 segundos. Tessa conseguia ouvir os cliques rápidos do teclado de Marco do outro lado. Achei ele, disse Marco. Arthur Bennett. Advogado cassado. Atualmente sob contrato com o Departamento de Justiça. Cuida da realocação de bens de testemunhas colaboradoras. Ele é um manipulador, Tessa. Um fantasma federal. O sangue de Tessa virou água gelada nas veias. Manda o arquivo. Ela desligou. Recostou-se na cadeira ergonômica, o couro rangendo levemente no silêncio da sala. Não era só um golpe da máfia. Era uma armação federal. Os Bishop não estavam apenas tentando tomar o território dos Castell. Tinham virado colaboradores. Richard Bishop havia fechado um acordo com o Departamento de Justiça. O casamento não era um cavalo de Troia para colocar soldados dos Bishop dentro do círculo íntimo dos Castell. Era um cavalo de Troia para colocar grampos federais e informantes lá dentro. Crescent Event Security. Eles iam plantar agentes federais disfarçados de seguranças no casamento. Iam gravar cada capo, cada subchefe, cada juiz corrupto no bolso dos Castell, todos reunidos numa única sala. E Chloe? Tessa abriu os registros de e-mail que Roman tinha encaminhado para ela. A correspondência de Chloe com o cerimonialista, garanta que a Crescent cuide do santuário interno. Roman prefere privacidade. Quer os melhores homens deles guardando a suíte particular dele. Chloe não era um peão. Era arquiteta. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta rápida. Além disso, dê uma nota para esta história de 1 a 10 e diga de qual país você está assistindo. Eu leio o máximo de comentários possíveis, e a opinião de vocês me ajuda a decidir quais histórias traremos nos próximos vídeos. Agora, vamos continuar a história. Estava posicionando deliberadamente ativos federais em volta de Roman. Tessa pegou o casaco. Nem se deu ao trabalho de fazer logout. Puxou o HD do servidor principal, jogando na bolsa. Precisava encontrar Roman. Agora. Discou a linha segura dele enquanto caminhava depressa pelo corredor de concreto, em direção às portas blindadas. Caiu direto na caixa postal. Discou para Jimmy, motorista pessoal de Roman. Caixa postal. O pânico, frio e agudo, finalmente perfurou o peito dela. Roman nunca sumia sem avisá-la. Ela abriu o rastreador de GPS embutido no chassi da Lincoln blindada de Roman.
O ponto vermelho piscava no mapa. Pier 44, os estaleiros. Romain devia estar numa reunião de rotina com os chefes do sindicato, um pagamento de praxe. Mas chefes de sindicato não se reuniam às 13h30 da manhã. Tessa saiu correndo. Os saltos baixos batiam com força no concreto. Ela irrompeu pela porta lateral do galpão, no ar gelado da noite. Se jogou no banco do motorista do Audi, o motor ligando antes mesmo da porta se fechar. Os Bishops sabiam que ela estava investigando. Elias Mercer tinha avisado. Eles não estavam mais esperando o casamento. A armadilha já tinha sido acionada. O cheiro de maresia, ferrugem e peixe podre pairava pesado no ar sobre o Pier 44. A neblina subindo do porto era espessa, transformando as luzes de vapor de sódio em auréolas amarelas e doentias. Romain estava ao lado do porta-malas aberto da Lincoln, a gola do sobretudo escuro virada contra o vento cortante. Olhava para as bolsas de lona vazias. Eles não apareceram, disse Jimmy, parado a menos de 1 metro de distância, a mão apoiada no cabo da Glock no coldre dentro do paletó. O pessoal do sindicato é ganancioso, chefe, mas não costuma atrasar quando tem dinheiro na mesa. Os instintos de Romain, afiados por uma vida inteira de violência, gritavam. O silêncio das docas não era vazio. Estava segurando a respiração. Entra no carro, ordenou Romain, baixinho. Não olhou ao redor. Não fez movimentos bruscos. Fecha o porta-malas. Estamos indo embora. Jimmy alcançou a tampa do porta-malas. A primeira bala pegou Jimmy no ombro. Girou o homem corpulento como um peão. O estalo de rifle sniper ecoou uma fração de segundo depois, rolando pelo aço corrugado dos contêineres. Abaixa. Romain berrou. Ele se lançou para frente, agarrando Jimmy pela gola do paletó, arrastando o homem sangrando para trás do bloco do motor da Lincoln blindada. O ar explodiu. Tiros automáticos mastigavam o asfalto onde Romain estava parado um segundo antes. As balas pesadas bateram no lado reforçado da Lincoln, rachando o vidro à prova de balas em teia de aranha, arrancando pedaços de metal das laterais. O barulho era ensurdecedor, uma zona de guerra localizada, confinada a uns 50 metros de concreto. Romain sacou a bereta. Encostou as costas no pneu dianteiro, avaliando os ângulos. 3 atiradores, em posições elevadas nas passarelas dos guindastes de carga a leste. Mais 2 avançando a pé pelas sombras dos contêineres a oeste. Uma armadilha mortal. Jimmy! Romain gritou por cima do rugido ensurdecedor de fogo de cobertura. As chaves. Jimmy, pálido e ofegante, a mão pressionando o jato de sangue arterial que jorrava do ombro, remexeu no bolso. Jogou o chaveiro para Romain. Romain abriu a porta do motorista de um chute. A blindagem grossa absorveu 3 impactos rápidos. Ele precisava chegar ao volante, mas o ângulo estava errado. Os atiradores na passarela tinham linha de visão livre para o banco do motorista. Se ele se movesse, estava morto. Pneus cantaram. O guincho agudo de borracha no asfalto cortou o tiroteio. Um Audi preto e reluzente virou a esquina de uma pilha de contêineres enferrujados. Não desacelerou. Acelerou, o motor guinchando no limite de rotação. Atravessou uma barricada de madeira, derrapando violentamente no concreto molhado antes de frear com força, parando bem entre os atiradores que avançavam e a posição de Romain. A porta do passageiro se abriu com um chute. Entra! Tessa gritou. Romain não hesitou. Agarrou o cinto de Jimmy, puxando o motorista ferido para cima. Anda! 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 Ele empurrou Jimmy para o banco de trás do Audi. Balas faiscavam na lataria do carro. Não era blindado. O vidro traseiro se estilhaçou para dentro, uma cascata de vidro de segurança caindo sobre a estofaria de couro. Romain se jogou no banco do passageiro. Antes mesmo da porta fechar, Tessa engatou a ré. O Audi disparou para trás, os pneus soltando fumaça. Ela girou o volante com violência, jogando o carro numa manobra em J que atirou Romain contra a porta. Uma bala perfurou o retrovisor do lado do passageiro, passando a centímetros da cabeça de Romain. Tessa pisou fundo no acelerador. O Audi disparou para frente, correndo pelo beco estreito entre 2 fileiras enormes de contêineres. Eles são federais. Tessa gritou, por cima do rugido do motor e dos gemidos de Jimmy no banco de trás. As mãos dela estavam brancas de tanto apertar o volante. Os olhos, arregalados, fixos no corredor escuro à frente. Os Bishops são informantes. A fusão inteira é uma armação do Departamento de Justiça. Eles anteciparam o cronograma porque eu comecei a puxar os dados das empresas de fachada, disse Romain, encarando-a.
O perfil dela era iluminado pelas luzes do painel. Ela estava apavorada, mas não em pânico. Estava calculando a rota de fuga. Você entrou num fogo cruzado num carro sem blindagem, disse Romain, a voz estranhamente calma apesar da adrenalina inundando o corpo. Você não estava atendendo o telefone, ela revidou, girando o volante para desviar de uma empilhadeira abandonada na pista. Pegue a via de serviço, saída sul. Vão bloquear a entrada principal, ordenou Romain, checando o carregador da arma. Tessa não discutiu. Apagou os faróis. O carro mergulhou na escuridão total, guiado apenas pela luz do luar filtrando pela neblina. Ela bateu na via de serviço a 110 km por hora, a suspensão batendo violentamente numa depressão da estrada de terra. Romperam por um portão de tela, o metal cedendo sob o para-choque dianteiro, e saíram disparados na rodovia industrial deserta. Tessa finalmente acendeu os faróis de novo. Convergiu para a faixa mais distante, acelerando até o velocímetro travar em 170. Os estaleiros sumiram na neblina atrás deles. O silêncio dentro do carro crivado de balas era pesado, quebrado apenas pelo assobio do vento passando pelo vidro traseiro estilhaçado e pela respiração irregular de Jimmy. Romain virou a cabeça para olhar Tessa. Havia vidro no cabelo dela. Um corte fino no rosto sangrava devagar, resultado de estilhaços voadores. Ela olhava reto para frente, o peito arfando. Ela tinha acabado de salvar a vida dele. Não de uma mesa, não com uma planilha. Ela tinha entrado numa armadilha mortal por ele. Para o carro, disse Romain, baixinho. Precisamos levar o Jimmy para a clínica clandestina, disse Tessa, a voz finalmente tremendo. A adrenalina estava baixando. Ele está estabilizado, disse Romain, olhando para o banco de trás. Jimmy tinha desmaiado, mas o curativo compressivo estava segurando. Romain olhou de volta para Tessa. Para o carro, Tessa. Agora. Ela tirou o pé do acelerador, encostando o Audi surrado no acostamento de cascalho, sob a luz piscando de um viaduto. Colocou o carro em ponto morto, mas deixou o motor ligado. Tirou as mãos do volante. Estavam tremendo violentamente agora. Romain soltou o cinto de segurança. Estendeu a mão por cima do console central. Segurou as mãos trêmulas dela nas mãos grandes, manchadas de sangue, mantendo-as paradas. Tessa finalmente olhou para ele. Os olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. A realidade de quão perto ele tinha chegado da morte estava estampada no rosto dela. Você é um idiota, sussurrou ela, a voz rachando. Você entrou direto naquilo. Entrei, concordou Romain, suavemente. O polegar dele passou pelo corte no rosto dela, limpando uma mancha de sangue. E você veio me buscar. Eu já disse, disse ela, uma lágrima finalmente escorrendo pelos cílios. Você é meu chefe. Eu administro os bens. Cala a boca, sussurrou Romain. Ele se inclinou sobre o console e a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi desesperado, forte, com gosto de metal e pólvora. Foi a colisão física de 5 anos de tensão reprimida, estilhaçada pela brutalidade daquele mundo. Tessa arfou contra a boca dele, as mãos se libertando do aperto dele para se agarrar às lapelas do casaco arruinado. Puxou-o para mais perto, retribuindo o beijo com uma desesperação feroz e furiosa. Quando ele finalmente se afastou, não foi muito longe. Manteve a testa encostada na dela. Os dois respiravam pesado. O ar dentro do carro frio, de repente, ficou denso e quente. O noivado acabou, murmurou Romain, contra os lábios dela. A trégua morreu. Vamos para a guerra. Tessa abriu os olhos. O medo tinha sumido, queimado pelo fogo que ele acabará de acender. Ela olhou para o homem que a possuía, o homem que tinha acabado de declarar guerra contra o governo federal e uma família rival por causa dela. Ótimo, sussurrou ela. Vamos matar todos eles. A clínica tinha cheiro de água sanitária, ferro e café velho. Ficava enterrada embaixo de uma clínica veterinária desativada, no West End, acessível só por um elevador de carga que gemia sob o próprio peso. Jimmy estava inconsciente sobre a mesa de aço. O Dr. Harris, um ex-cirurgião de trauma que tinha perdido a licença por vício em analgésicos uma década antes, trabalhava em silêncio. As mãos dele, firmes como um metrônomo, cavavam no ombro dilacerado de Jimmy, extraindo fragmentos retorcidos de uma bala calibre .308. Tessa estava parada perto da pia de alumínio, num canto da sala. A água corria fria sobre as mãos dela. Esfregava a pele com violência, usando uma escova de cerdas ásperas, olhando a água rosa pálida girar pelo ralo. O sangue não era dela. Era de Jimmy,
mas parecia estar penetrando nos poros dela. Você está arrancando uma camada de pele. Roman se aproximou por trás dela. Contornou-a com os braços, as mãos grandes segurando os pulsos dela. Não afastou as mãos dela da água. Só interrompeu a esfregação frenética. Tirou a escova do aperto de nós brancos dela e a jogou na cuba. Colocou um jato de sabão industrial áspero na própria palma. Devagar, metodicamente, começou a lavar as mãos dela. Trabalhou o sabão entre os dedos dela, sobre os nós dos dedos, os polegares pressionando as palmas dela. A intimidade absoluta e assustadora daquele ato. O chefe da família Castel lavando o sangue das mãos da sua operadora numa clínica clandestina no porão, apertou a garganta de Tessa. O Jimmy vai viver, disse Roman, baixinho, a voz um rugido baixo perto do ouvido dela. O Harris estancou o sangramento arterial. Ele é forte. Ele teve sorte, corrigiu Tessa, a voz áspera. Ela olhou para as mãos entrelaçadas dos dois sob a água corrente. Eles tinham a gente na mira, Roman. A Força-Tarefa Federal, os Bishop. Se eu não tivesse rastreado as LLCS quando rastreei, mas você rastreou. Roman fechou a torneira. Pegou uma toalha de papel áspera e secou as mãos dela, ignorando completamente o sangue ainda manchando os próprios punhos. Você sempre faz isso. Você enxerga o tabuleiro antes de qualquer outra pessoa saber que o jogo começou. Ele a virou para encará-lo. As luzes fluorescentes acima eram implacáveis. Realçavam o cansaço esculpindo cova sob as maçãs do rosto dele, a mancha de graxa no queixo, a energia violenta ainda vibrando naquele corpo pesado. O beijo no carro, começou Tessa, o lado pragmático da mente dela tentando desesperadamente recuperar o controle. Roman, precisamos focar. O Departamento de Justiça vai invadir suas propriedades ao amanhecer. Estamos sem tempo. Eu estou focado. Roman não deu um passo para trás. Encurralou-a contra a borda da pia. Estou mais focado do que estive nos últimos 6 meses. O noivado era uma estratégia para evitar uma guerra. Agora que a guerra chegou, a estratégia perdeu o sentido. Então como ganhamos? Perguntou ela, olhando para os olhos escuros e implacáveis dele. Richard Bishop é um informante federal protegido. Se você matar ele, o Departamento de Justiça vai descer nessa cidade como uma praga. Vão processar a organização inteira pela lei do crime organizado. Não temos capital político para sobreviver a um cerco federal. Um sorriso lento e cruel curvou os lábios de Roman. Era o sorriso de um predador que tinha acabado de encontrar o ponto fraco na armadura. Eu não vou matar o Richard Bishop, disse Roman. Você vai. Tessa piscou. Eu não sou uma assassina, Roman. Eu não preciso de uma assassina. Preciso de uma arquiteta. Ele se inclinou, a voz baixando para um sussurro áspero. O valor do Bishop para os federais é o acesso dele. Ele deve entregar a organização Castel e as rotas de suprimento do cartel do Golfo para o Departamento de Justiça. Mas um rato só tem valor se estiver respirando. E ele só está respirando porque os cartéis não sabem que ele é um rato. A mente de Tessa pegou o fio da meada na hora. O pânico no peito dela recuou, substituído pela lógica fria e calculista que a tornava indispensável. Se o cartel do Golfo descobrir que o Bishop está trabalhando com o Departamento de Justiça, respirou Tessa, o plano se formando depressa na cabeça dela, eles não vão esperar um grande júri. Vão massacrá-lo. Os federais perdem a testemunha estrela e o caso deles contra nós desmorona antes mesmo de chegar num juiz. Exatamente. Roman ergueu a mão, prendendo uma mecha solta atrás da orelha dela. A ternura do gesto contrastava fortemente com o assassinato que os dois estavam planejando. Você tem os números de roteamento. Tem o arquivo do Arthur Bennett. Tem o rastro digital da traição do Bishop. Posso empacotar tudo, disse Tessa, o olhar perdendo o foco no rosto de Roman enquanto ela enxergava o plano na própria mente. Posso criptografar o pacote e distribuir em massa para os tenentes do cartel em Juárez. Posso fazer parecer um vazamento do escritório do procurador dos Estados Unidos. Quanto tempo? Tessa olhou para o relógio na parede da clínica. Eram 4h15 da manhã. 2 horas, disse ela. Preciso de um terminal limpo e uma conexão a cabo que ignore o provedor local. A casa segura da Rua 9. É completamente fora da rede, disse Roman, dando um passo para trás, mudando instantaneamente para o modo comando. E você? Perguntou Tessa, pegando o casaco no encosto de uma cadeira de plástico. O Elias Mercer e a Chloe estão esperando na propriedade dos Bishop, nas colinas, disse Roman, checando o carregador da bereta antes de guardá-la no coldre sob o ombro.
Estão esperando o telefonema confirmando que eu morri nas docas. Vou entregar a notícia pessoalmente. Tessa parou. Olhou para a arma, depois para ele. O Elias é perigoso. Não é um capo comum. Ele é treinado. Eu também sou, disse Roman, sem rodeios. Ele caminhou em direção à porta pesada de aço da clínica. Parou, olhando para trás, para ela. O chefe implacável desapareceu por uma fração de segundo, deixando só o homem que a tinha beijado num carro crivado de balas. Não erra, Tessa. Queima os arquivos dele até virar cinza. Não morra, Roman, respondeu ela, a voz firme. Não vou treinar um novo chefe. A casa segura na Rua 9 era um apartamento brutalista de concreto no último andar de um conjunto habitacional abandonado. Não tinha aquecimento, nem móveis, mas tinha uma porta reforçada em aço. Em compensação, tinha uma fibra ótica emendada diretamente no troco subterrâneo principal da cidade. Tessa estava sentada de pernas cruzadas no chão frio de madeira. O brilho do laptop era a única luz na sala. Eram 5:30 da manhã. Lá fora, o céu sangrava do preto para um roxo pesado, machucado. Os dedos dela voavam pelo teclado. Linhas de código cascateavam pela janela preta do terminal. Ela não estava apenas invadindo um sistema. Estava fazendo cirurgia digital. Já tinha driblado o portal seguro do Departamento de Justiça de Arthur Bishop usando uma porta dos fundos que encontrara escondida nos registros fiscais das LLCS das Ilhas Cayman. A segurança federal era rígida, mas burocrática. Dependia de firewalls. Tessa não invadiu o firewall. Deslizou por baixo, através do software de contabilidade. Arquivo acessado. Bishop_R_C_7749. Ela apertou a tecla de download. Uma barra de progresso rastejou pela tela. Gotas de suor perolavam na testa dela, apesar do frio congelante na sala. Se um monitor federal detectasse o pico do download, cortariam a conexão, e o acordo de imunidade do Bishop ficaria trancado a 7 chaves. 70%. 85%. 99%. Download completo. Tessa soltou o ar num suspiro trêmulo. Ela tinha conseguido. Transcrições de áudio de Richard Bishop nomeando distribuidores do cartel, declarações assinadas detalhando rotas de contrabando, a anatomia completa de uma traição com a assinatura digital do Bishop. Ela abriu um proxy da Dark Web. Compilou os arquivos numa pasta criptografada, anexando uma breve mensagem anônima, traduzida para um espanhol impecável: o cão morde a mão que o alimenta. Ela inseriu os endereços de servidor privado usados pela divisão de inteligência do cartel do Golfo. Pairou o dedo sobre a tecla Enter. Assim que apertasse aquilo, Richard Bishop seria um homem morto. O cartel não fazia assassinatos rápidos. Fazia espetáculos. Fazia execuções públicas. Tessa estava efetivamente assinando a sentença de morte de um homem com quem tinha jantado uma semana antes. Ela pensou no buraco de bala no ombro de Jimmy. Pensou nos tiros de sniper mastigando o asfalto a centímetros da cabeça de Roman. O dedo dela apertou. Pacote enviado. A quilômetros dali, alto nas colinas com vista para a cidade, os portões de ferro da propriedade dos Bishop estavam trancados. 4 seguranças armados patrulhavam o perímetro. Roman Castel não se preocupou com os portões. Moveu-se pelos pinheiros densos na parte de trás da propriedade como uma sombra. Tinha deixado sua equipe de ataque no pé da colina. Aquilo não era uma guerra de máfia. Era pessoal. Ele neutralizou os 2 guardas de trás com tiros silenciados no peito antes mesmo que ouvissem as folhas estalarem sob as botas. Driblou a fechadura biométrica da porta do terraço usando um bloqueador de sinal que Tessa tinha construído para ele um ano antes. A casa estava completamente silenciosa. Roman avançou pelo corredor forrado, a bereta erguida. Conhecia a planta. Tinha estudado os projetos arquitetônicos quando o noivado foi selado. Chegou até as pesadas portas duplas do escritório de Richard Bishop. Um fio de luz vazava por baixo. Roman chutou as portas. A madeira se estilhaçou ao redor da fechadura, as portas batendo para dentro com um estrondo violento. Elias Mercer estava parado perto da mesa de mogno, um telefone junto ao ouvido. Chloe Bishop estava sentada num sofá de veludo, uma taça de champanhe na mão, ainda usando o vestido cor de marfim da festa. Chloe gritou, deixando cair a taça. Ela se estilhaçou no tapete persa. Mercer largou o telefone, a mão voando para o coldre na cintura. Roman não hesitou. Não fez discurso nenhum. Atirou 2 vezes. O primeiro projétil de ponta oca acertou Mercer no ombro direito,
girando violentamente e jogando a arma longe, batendo no chão. O segundo estilhaçou o joelho dele. Mercer desabou, um grito lacerante rasgando a garganta enquanto caía sobre o piso de madeira. Romain entrou devagar na sala, mantendo a arma apontada para o corpo sangrando de Mercer. Romain. Chloe guinchou, se pressionando no canto do sofá, o rosto lívido. Romain, por favor. Foi meu pai. Eu não sabia. Romain não olhou para ela. Parou aos pés de Mercer. O manipulador federal ofegava, agarrando o joelho estilhaçado, os olhos azul gelo arregalados de choque. Você errou, disse Romain, suavemente, a voz sem nenhuma emoção. Você é um homem morto, Castell, cuspiu Mercer, sangue borbulhando no canto da boca. A força-tarefa já está em movimento. Se você me matar, mata um agente disfarçado. Vão te enterrar numa penitenciária federal. Romain inclinou a cabeça. Enfiou a mão no bolso e tirou o celular. Discou o número de Tessa. Colocou no viva voz e largou o telefone sobre o peito de Mercer. Tessa, disse Romain, o pacote foi entregue. A voz calma e exausta de Tessa ecoou pelo alto-falante. Os servidores do Golfo confirmaram o recebimento. Está feito, Romain. O arquivo de colaborador do Richard Bishop está nas mãos do cartel. Mercer ficou completamente parado. A cor sumiu do rosto dele, deixando-o parecido com um cadáver. Não, sussurrou ele. Você não podia ter invadido o servidor do Departamento de Justiça. Ela consegue fazer qualquer coisa, disse Romain. Olhou para Mercer com puro nojo. Sua testemunha estrela está sendo caçada agora mesmo por homens que usam motosserra em vez de intimação judicial. O caso do Departamento de Justiça está morto. E você está invadindo a minha cidade. Romain ergueu a bota e a desceu com violência sobre o joelho quebrado de Mercer. Mercer apagou de dor, a cabeça pendendo para trás no chão. Romain finalmente virou o olhar para Chloe. Ela tremia violentamente, as mãos erguidas em rendição. O enorme anel de noivado brilhava sob as luzes do escritório. Tira o anel, ordenou Romain. Chloe soluçou, se atrapalhando para puxar o diamante pesado por cima do nó do dedo. Jogou-o no chão. Rolou até parar perto do sangue de Mercer. Faça as malas, disse Romain, virando as costas para ela, caminhando em direção às portas estilhaçadas. Se você ou seu pai estiverem dentro dos limites da cidade quando o sol nascer, eu nem vou precisar te matar. O cartel faz isso por mim. Ele saiu para o ar frio da manhã. O céu se abria, sangrando dourado e azul pálido no horizonte. A organização era dele de novo, mas o trono não parecia mais solitário. 2 dias depois, o escritório dos Castell estava em silêncio. Os buracos de bala na Lincoln blindada tinham sido consertados. A Força-Tarefa Federal se dissolveu silenciosamente depois que Richard Bishop foi encontrado brutalmente assassinado num motel no Novo México, vítima de retaliação do cartel. O Departamento de Justiça, desesperado para evitar um escândalo, enterrou o processo. Elias Mercer tinha desaparecido dentro de um hospital, fortemente vigiado e permanentemente aleijado. A guerra tinha acabado antes mesmo de chegar aos jornais da manhã. Tessa estava parada perto da janela do escritório de Romain. Vestia um terno cinza chumbo, elegante. O cabelo preso para trás. O pequeno corte no rosto estava cicatrizando, uma linha vermelha e fina contra a pele pálida. Ela observava a cidade lá embaixo. Estava chovendo de novo. A água encharcava as ruas, lavando a sujeira das últimas 48 horas. A pesada porta de carvalho se abriu. Romain entrou. Parecia descansado, pela primeira vez em uma semana. Vestia um terno preto sob medida, sem gravata, o botão superior da camisa aberto. Trancou a fechadura atrás dele. O clique pesado ecoou na sala. Tessa se virou para encará-lo. Por 5 anos, aquela sala tinha sido definida por linhas invisíveis. O espaço entre a mesa dele e a cadeira dela, a fronteira entre chefe e subordinada, o peso sufocante de tudo que eles nunca podiam dizer. Romain foi até a mesa. Enfiou a mão na lixeira de latão. Tirou a bolinha amassada de papel grosso, a carta de demissão. Não a desamassou. Enfiou a mão no bolso, tirou um isqueiro zipo prateado e acendeu a chama. Segurou o papel amassado no fogo, observando as bordas se enrolarem e escurecerem até as chamas lamberem a ponta dos dedos. Deixou a cinza acesa cair numa pesada cinzeira de cristal. Os protocolos da família Castell, disse Romain, olhando para ela por entre um fio fino de fumaça, dizem que uma operadora pode sair se entregar o acesso. Eu conheço os protocolos, disse Tessa, suavemente. Estou reescrevendo eles.
Roman contornou a mesa, encurtando a distância entre os dois. Não parou até estar a centímetros dela, o corpo alto bloqueando a luz cinzenta da janela. Chega de sombras, Tessa. Chega de ficar parada no canto enquanto eu comando o show. Ele esticou a mão, traçando a linha cicatrizando no rosto dela com o polegar. Você queimou uma operação federal inteira por mim, murmurou ele, a voz caindo naquele registro grave e rouco que fazia o pulso dela disparar. Você atravessou o tiroteio por mim. Você é dona dos livros contábeis, é dona dos segredos, e é dona de mim. A respiração de Tessa falhou. Ela olhou nos olhos dele. Não sobrava nenhum cálculo frio ali, só devoção crua e possessiva. Não sou mais sua assistente executiva, declarou ela, traçando uma linha firme. Não, concordou Roman. Ele deslizou as mãos até a cintura dela, puxando-a contra o próprio peito. Você é minha parceira, minha igual, a subchefe dessa família. A comissão não vai aceitar uma mulher como subchefe, avisou ela, mesmo enquanto deslizava as mãos pelo peito dele, agarrando as lapelas. Então vamos matar a comissão, disse Roman, simplesmente. Não era piada. Era uma promessa. Ele a beijou. Não foi a colisão desesperada e ensanguentada dentro do carro. Foi deliberado, lento e absorvente. Foi uma consagração. Tessa retribuiu o beijo, soltando o controle de ferro que tinha mantido por 5 anos. Derramou nele cada noite silenciosa, cada olhar reprimido, cada grama do seu amor implacável. Quando se separaram, Roman manteve os braços firmes ao redor dela. Apoiou o queixo no topo da cabeça dela, olhando para a cidade que agora governavam juntos. Tessa encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento forte e constante do coração dele. Olhou para a mesa de mogno. A cinza da carta de demissão estava fria na bandeja de cristal. Ela tinha tentado ir embora. Tinha tentado cortar o laço. Mas, enquanto os braços de Roman apertavam ao redor dela, prendendo-a contra o mundo brutal que os dois tinham conquistado, Tessa percebeu a verdade. Ela nunca mais iria embora. A fumaça se dissipou, os inimigos foram enterrados, e a organização Castel finalmente tem a sua rainha. A jornada de Tessa e Roman, de uma obsessão fria e silenciosa até uma parceria selada a sangue, prova que, na máfia, a lealdade é a arma mais perigosa de todas. Vocês amaram ver a Tessa sair das sombras para reivindicar o lugar que era dela por direito? Deixem o like se essa história de romance sombrio entregou a dose de adrenalina que vocês estavam procurando. Compartilhem essa história com os amigos que amam um casal de poder implacável. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias de máfia intensas e cheias de reviravoltas.